Olá pessoal do canal do Direito Militar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Direito Militar, sempre um vídeo com um assunto jurídico relacionado ao direito militar, que é do interesse de toda a família, de toda a sociedade militar. Para você que não me conhece, é a primeira vez que você se depara com um vídeo gravado por mim. Meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em Direito Militar. Eu fui militar do Comando da Aeronáutica durante 18 anos na graduação de sargento, na especialidade de controlador de tráfego aéreo. Eu sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar. Sou autor de 2 cursos online. Sou o professor também desses 2 cursos online no site da Hotmart. O nosso primeiro curso online é sobre a reforma militar nas Forças Armadas e o nosso segundo curso online é sobre a pensão especial de ex-combatente. Esses 2 cursos estão disponibilizados para aquisição no aplicativo da Hotmart. Eu também sou professor de curso de pós-graduação em Direito Militar e também palestrante em Direito Militar. Eu espero que você, se chegou agora no nosso canal, se é a primeira vez, que você goste do canal, goste do vídeo que eu falarei hoje, que se você não está inscrito no canal, desde agora eu peço a sua inscrição, pois isso é importante tanto para o canal quanto para você. E principalmente que você, ao se inscrever no canal, que você clique no sino para ativar todas as notificações, a fim de que o próprio YouTube lhe comunique quando o canal Direito Militar programar uma live com podcast, programar um vídeo de estreia ou lançar um vídeo no canal do Direito Militar, pois assim, a partir do momento que você clica no sino, todas as notificações, o próprio YouTube vai lhe comunicar quando o canal do Direito Militar tiver alguma novidade jurídica, seja através de live, podcast, short ou um vídeo comum. Então eu espero que você goste e se gostar do vídeo de hoje, peço também que você dê o seu like, pois isso é importante para que eu saiba se o assunto que eu vou falar no dia de hoje é um assunto de relevância, de importância para a sociedade militar. Pois vídeos ou lives onde o assunto tem pouca taxa de clique, no gostei, no joinha, o canal Direito Militar entende que o assunto não é de interesse. Então, a princípio, esse assunto que teve poucos likes, poucos comentários de vocês, a princípio esse assunto não será objeto complementar de outro vídeo ou live, por exemplo. Já os vídeos e as lives, os podcasts que tem bastante joinha, bastante ok, você dizendo lá que gostou, que está gostando do tema, do assunto jurídico, quando é bem significante a quantidade elevada de gostei, significa que esse assunto foi do interesse seu e de muitas outras pessoas. Então, por isso, no futuro, poderei fazer, obviamente, outros vídeos complementares, seja de atualização ou de aprofundamento jurídico, sobre esse tema, nesses vídeos e lives, shorts, podcasts que vocês gostaram mais. Então é por isso que é importante, não só a sua inscrição, mas também o seu like. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu falarei sobre a PEC, que está aparecendo aqui em vermelho, a PEC número 42 de 2023, que foi protocolada em 13 de setembro de 2023 no Senado Federal. O objetivo dessa PEC é alterar as condições de elegibilidade por militares da ativa das Forças Armadas. Essa PEC tem se falado muito nela
na mídia social, em grupos de WhatsApp, nas conversas nos quartéis. Por quê? Porque, além de ser uma PEC recente, como vocês estão vendo na tela, 13 de setembro de 2023, essa PEC ela já possui um parecer favorável da Comissão de Justiça e Cidadania do Senado Federal. E essa PEC, provavelmente, ano que vem, no primeiro semestre, ela será votada nas duas casas, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E se essa PEC vier a ser aprovada, se ela for inserida na Constituição Federal de 88, os militares das Forças Armadas que pretendem se candidatar a algum cargo eletivo, vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, senador ou mesmo presidente da República, eles terão um grande dilema a seguir. Como vocês irão perceber quando eu mostrar para vocês o teor dessa PEC. O que é PEC? É proposta de emenda à Constituição. Qual o objetivo de uma PEC? É alterar a Constituição Federal de 1988. Para vocês terem uma ideia, a Constituição ela é de 1988, nós estamos no ano de 2023, e durante todos esses anos já foram feitas mais de 100 alterações na Constituição Federal de 88. Essa PEC das eleições para os militares das Forças Armadas, como todos sabem, pelo menos as pessoas que acompanham os noticiários desde a última eleição, essa PEC tem por objetivo restringir ao máximo a possibilidade de que o militar das Forças Armadas se candidate a um cargo eletivo. O militar vai ser proibido de se candidatar se essa PEC 42 de 2023 for aprovada? Não. Não vai ser proibido. Atualmente, o militar das Forças Armadas ele pode sim se candidatar caso ele esteja enquadrado em todos os requisitos exigidos pela Constituição Federal de 88. Hoje, ele pode se candidatar sem problema nenhum. Com a promulgação, se vier a acontecer, com a promulgação dessa PEC 42 de 2023, se ela for aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados, o militar das Forças Armadas vai ficar proibido de se candidatar? Não, ratifico. Não ficará proibido de se candidatar. Eu já vi comentários na internet de algumas pessoas dizendo que o militar não vai poder mais se candidatar, o militar das Forças Armadas. Isso não é verdade. Mesmo essa PEC sendo aprovada, o militar sim vai poder se candidatar a um cargo eletivo. Todavia, se essa PEC for aprovada, o militar vai ter que pensar não uma, não 10, talvez nem 100, mas umas 1000 vezes se realmente ele vai querer se candidatar a um cargo eletivo. Isso tudo eu vou explicar para vocês, muito bem explicado, como sempre, com base na lei, se for o caso, com base na doutrina e, se for o caso, com base na jurisprudência. No dia de hoje, esse tema não será necessário que eu adentre nem na doutrina e nem na jurisprudência. Porém, falarei um pouco sobre esse assunto de registro de candidatura dos militares das Forças Armadas com base em alguns trechos extraídos do meu livro Manual Prático do Militar, que é gratuito, é online. A fim de que você, militar, que pretende concorrer a um cargo eletivo nas próximas eleições, você tenha uma noção de como funciona, como é na prática
a candidatura de um militar das Forças Armadas, ou da PM, ou bombeiro militar. Porém, óbvio, eu não vou ler todo o capítulo número 15 do meu livro Manual Prático do Militar. Eu vou apenas destacar alguns trechos que é de importância para que você entenda os efeitos práticos dessa PEC 42 de 2023. Como eu sempre falo no canal Direito Militar, os meus vídeos, as minhas lives, são, na verdade, vídeos aulas. Da mesma forma que eu ministro aula em curso de pós-graduação no Direito Militar, a mesma técnica, a mesma didática que eu utilizo nesses cursos, eu trago para os nossos vídeos e para nossas lives. E é por isso que os meus vídeos sempre são longos. Costumo dizer, vídeo no meu canal, vídeo no canal Direito Militar, que tem menos de 30 minutos, é uma raridade. A não ser que seja um short, obviamente, que o short é até 1 minuto, ou seja um corte de algum podcast, que geralmente eu coloco no máximo 10 minutos, para que você saiba mais ou menos o que se falou num podcast, para que caso você goste desse pequeno corte do podcast, você possa assistir a live completa do podcast. Mas, em regra, os meus vídeos são mais de 1 hora tranquilamente. Mas sempre são longos, por quê? Por causa da minha técnica didática jurídica em relação ao que eu vou passar para vocês. Então, vamos agora, depois desses breves esclarecimentos, mais uma vez, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue o canal Direito Militar nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais o link deste vídeo e o link do canal Direito Militar e fale para os seus colegas e familiares, seja no quartel, seja no churrasco, seja numa confraternização. Fale da existência do canal Direito Militar. Pois certamente muitas pessoas que desconhecem a existência do canal Direito Militar, a partir do momento que conhecerem o canal, que entrarem no nosso canal no YouTube, que começarem a assistir os nossos vídeos, as nossas lives, os nossos shorts, os nossos podcasts, vão ter absoluta certeza que tudo que consta publicado no canal Direito Militar é de altíssima relevância, é de altíssima importância para toda a sociedade militar. Não importa se você é civil, se você é militar da ativa, da reserva, de carreira ou temporário. Se você é estudante do direito, se você advoga no direito militar ou em outra área do direito. Tudo que é dito aqui no canal Direito Militar tem grande relevância para o mundo jurídico, em especial, obviamente, ao direito militar. Então, vamos agora iniciar o nosso estudo sobre essa PEC 42/2023. E mais um detalhe importante, quando eu era militar, eu cheguei a me candidatar 2 vezes para cargos eletivos. E nessas 2 vezes que eu me candidatei a cargos eletivos, houve grande dificuldade por parte da Força Aérea em organizar a burocracia para a minha liberação para poder me candidatar. Isso tudo eu explico no capítulo 15 do meu livro Manual Prático do Militar. E o capítulo 15, como eu disse, eu vou falar sobre alguns pontos de suma importância para você, militar. Saber como ocorre a candidatura de um militar. Mas é óbvio, se você quiser se aprofundar nessa questão de registro de candidatura, eu sugiro que você, após o término deste vídeo, você vá lá no site do Manual Prático do Militar, www.manualpraticodomilitar.com.br, é totalmente gratuito. Acesse o livro, acesse lá o sumário, vá até o capítulo 15 e leia todo o capítulo 15, que com toda certeza, seja você da Aeronáutica, Marinha ou Exército, você, ao terminar a leitura do capítulo 15 do Manual Prático do Militar, eu tenho absoluta certeza que você praticamente estará conhecendo
99% sobre esse assunto de candidatura de militar às eleições. Então, vamos agora ao primeiro slide. Vocês estão vendo na tela o slide número 1, que trata do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, e eu destaquei o parágrafo 8º do artigo 14, pois é o dispositivo que nos interessa para os comentários que eu estou fazendo, que farei hoje, sobre a PEC 42 de 2023. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. O artigo 14 tem vários dispositivos e quem tiver interesse em se aprofundar um pouco nessa questão de eleições, de acordo com o que está previsto na Constituição Federal, eu sugiro que leia todo o artigo 14. Porém, o que nos interessa é o parágrafo 8º. O parágrafo 8º, ele está, obviamente, em vigor na nossa atual Constituição de 88, e ele diz o seguinte: o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Primeiro ponto importante. Quando esse parágrafo 8º, ele diz o militar aqui é tanto os militares das Forças Armadas quanto os militares das Forças Auxiliares. Forças Auxiliares, que é a reserva do Exército, quem são? A Polícia Militar e o Bombeiro Militar. Então, essa palavra aqui, militar, que vocês estão vendo no início do parágrafo 8º, se estende tanto a militares das Forças Armadas quanto os militares da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Repetindo, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. No capítulo 15 do Manual Prático do Militar, existe um subtópico específico sobre a legislação que envolve esse assunto, eleições, destacando-se as normas referentes às eleições que tenham alguma relação com a candidatura dos militares das Forças Armadas. Por isso é muito bom você ler todo o capítulo 15. Esse artigo 14, este parágrafo 8º, o que nos interessa neste momento, neste slide primeiro, é o que consta em vermelho e em azul nos incisos 1º e 2º. No inciso 1º, informa que o militar é alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Aí vem a primeira condição. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. O segundo sargento, por exemplo, do Exército, que ele já tenha, por exemplo, mais de 10 anos de efetivo serviço, ele é considerado estável, ele possui a estabilidade. E esse parágrafo 8º, ele, quando foi construído na elaboração da nossa Constituição de 88, levou em consideração essa questão da estabilidade do militar das Forças Armadas, que são 10 anos. A estabilidade dos militares das Forças Auxiliares, Polícia e Bombeiro Militar, a época, em regra, também era dos 10 anos. Por que eu falo em regra a época, 10 anos? Porque vai depender de cada Estado e Distrito Federal, mas a regra são 10 anos. E houve uma modificação neste mês de dezembro. Nós tivemos um podcast ontem, dia 18 de dezembro de 2023, onde eu e o Dr. Bastos conversamos sobre as alterações efetivadas na lei nacional em relação à PM e bombeiro. E dentre os dispositivos dessa lei, que é de aplicabilidade
a nível de todo o território nacional, todos os estados do Distrito Federal em relação a PM e bombeiro, e foi fixado que o policial militar e bombeiro militar, a partir de agora, a estabilidade não são mais 10 anos, como, por exemplo, é no Rio de Janeiro, com a PM e o bombeiro no Rio de Janeiro. A partir dessa lei, a estabilidade para a polícia militar e para o bombeiro militar são 3 anos. Mas isso, como eu disse, é recente, foi semana passada, no dia 12 de dezembro de 2023, que foi promulgada essa nova lei a nível nacional para a PM e bombeiro militar, onde foi definido 3 anos de estabilidade de efetivo serviço para que o policial bombeiro seja considerado estável. Mas esse parágrafo 8º, à época da Constituição de 88, era praticamente tudo 10 anos. Então, esse inciso 1º, o que ele previa? Ou melhor, o que ele prevê, tá? Atualmente em vigor? Ele prevê que, por exemplo, o segundo sargento do Exército, como eu citei, se ele tiver 12 anos de tempo de serviço, tá? Ele não vai se enquadrar no inciso 1º, ele vai se enquadrar no inciso 2º, se contar mais de 10 anos de serviço. O que acontecerá com esse militar segundo sargento do Exército que se candidatar a um cargo de vereador nas próximas eleições? Ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, se ele ganhar as eleições para o cargo de vereador, uma das cadeiras das câmaras de vereadores, ele passará automaticamente no ato da diplomação dele para inatividade. Eu já adianto que nessa hipótese do inciso 2º, esse militar, esse segundo sargento com 12 anos de tempo de serviço, se ele conseguir uma vaga como vereador, ele receberá os proventos proporcionais ao tempo de serviço dele e ele, obviamente, vai para a inatividade, ele vai para a reserva remunerada, porém, recebendo de forma proporcional. Mas se esse segundo sargento tiver, por exemplo, 9 anos de tempo de serviço, o inciso 1º prevê o quê? Que ele deverá afastar-se da atividade. O que significa afastar-se da atividade? Simplesmente ele não vai ser mais militar. É como se ele, entre aspas, pedisse baixa. Ou seja, atualmente, o militar da Marinha, o terceiro sargento, que possui 5 anos de efetivo serviço, e ele quiser se candidatar, ele vai saber de antemão, com base no inciso 1º do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição Federal de 88, que ele simplesmente vai estar o quê? Pedindo, na prática, o licenciamento dele. Pois ele vai ser afastado da atividade, ele vai ser mandado embora pelo único fato de querer se candidatar a um cargo de, por exemplo, vereador, pelo fato de que ele tem menos de 10 anos de serviço. Ele vai ser mandado embora, não vai ter direito a nada. Nada, não vai deixar pensão para beneficiários da pensão militar, ele não vai receber nenhum real de ajuda de custo, por exemplo. Simplesmente é como se ele tivesse pedido o licenciamento dele. É óbvio que a Força Armada vai fazer os ajustes nas contas, as férias proporcionais, o que ele tiver que receber pela função de militar na ativa. Mas a partir do momento que ele se afasta da atividade do serviço militar, por contar com menos de 10 anos de serviço, ele não vai ter direito a nada em relação à remuneração. Essa questão de como é feito isso, em que momento ocorre esse, entre aspas, licenciamento, se for oficial ocorre a demissão, são tudo termos técnicos que não precisarei adentrar no tema de hoje. O que você precisa saber é que menos de 10 anos vai largar a Força Armada. E o policial militar também, o bombeiro militar também. Pois lembre-se, o parágrafo 8º, ele se aplica aos militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, PM e bombeiro. Menos de 10 anos, vai embora. Inclusive, a Lei 10.751 de 2023, que trata a nível nacional da PM e bombeiro,
manteve essa questão dos 10 anos, embora, como eu disse, a estabilidade baixou para 3 anos. Esse assunto eu e o Dr. Flávio Bastos vamos comentar nos demais episódios do podcast da série relacionada a essa lei. A lei é 14, tá, pessoal? É 14.751 de 2023, tá? Corrigindo. 14.751 de 2023. Se esse militar da Marinha tiver aí 20 anos de tempo de serviço, não vai ter problema nenhum, porque com base no inciso 2º do parágrafo 8º do artigo 14, ele vai ficar agregado, ou seja, vai continuar recebendo a remuneração dele. E se por acaso ele for eleito, ele vai ser transferido para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo de serviço dele. Ok, se ele não for eleito, ele já vai estar agregado e aí ele vai voltar ao serviço ativo e vai dar continuidade na sua carreira militar sem problema nenhum. Em resumo, o inciso 1º e 2º dizem isso. Mas eu ratifico, se você quiser se aprofundar sobre como funciona essa candidatura do militar, desde o pedido de registro, ou melhor, desde as convenções para escolhas dos candidatos, eu sugiro que você leia na íntegra o capítulo 15 do Manual Prático do Militar. Em relação ao parágrafo 8º do artigo 14, que está em vigor na nossa Constituição, era isso que eu gostaria de falar neste momento. E foi importante que eu começasse por esse parágrafo 8º, para que você entenda como é hoje e como poderá ficar se essa PEC 42/2023 for aprovada, talvez, no ano que vem. Vamos agora ao slide número 2 para darmos continuidade. Neste slide número 2, eu transcrevi a PEC 42/2023 em relação à parte legislativa. Se você entrar no Google, escrever PEC 42/2023, você vai encontrar essa PEC na íntegra e você vai verificar que abaixo dela existe uma justificativa. A justificativa que o senador que deu início à elaboração dessa PEC, ele faz as justificativas pelos quais ele entende os motivos jurídicos para que essa PEC seja aprovada pelo Congresso Nacional. Então, quem tiver interesse em ler todas as justificativas, é só ir para o Google. Quando eu for falar do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, que aprovou essa PEC, no caso, ela foi favorável, quem vai aprovar, obviamente, é o Congresso Nacional, as duas casas, em 2 votações, cada um. Mas essa PEC, ela já possui um parecer favorável de senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E quando eu for falar sobre esse parecer, dentro desse parecer estão incluídas as justificativas desse senador que deu início a essa PEC. Então é por isso que eu não vou falar especificadamente sobre toda a justificativa. Mas quem quiser, por curiosidade, verificar quais foram as justificativas, é só acessar o Google que você vai encontrar facilmente. Mas lembrando, quando eu for falar do parecer, eu estarei também falando sobre a justificativa, pois nesse parecer cita-se muitas partes dessa justificativa. Então vamos a essa PEC. Eu escrevi aqui, pretende incluir o parágrafo 8º-A no artigo 14 da Constituição Federal de 88. Voltando ao slide 1, eu falei sobre o parágrafo 8º, vocês estão vendo aqui na tela, e o objetivo dessa PEC é incluir
seguidamente a esse parágrafo 8º, o parágrafo 8º traço A. Então, voltando para a tela desse slide, artigo 1º da PEC. A Constituição passa a vigorar com as seguintes alterações. Abre aspas, artigo 14 que eu li e mostrei para vocês. O parágrafo 8º aqui tem o início dele, eu também falei para vocês. E em seguida surge a inovação constitucional com o parágrafo 8º traço A, que diz o seguinte: o militar alistável das Forças Armadas. Então, desde agora, você observa claramente que o objetivo dessa PEC não foi atingir os militares das polícias e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Essa PEC, o único objetivo dela é interferir, interferir, esse é o termo mais adequado. O objetivo dessa PEC é interferir na possibilidade de que militares das Forças Armadas se candidatem a um cargo eletivo. Mais para frente, vocês vão saber por que eu estou dizendo isso. Lembrando, a PEC não tem por objetivo proibir nenhum militar das Forças Armadas a se candidatar. Isso fique muito bem claro, eu estou falando desde o início do vídeo. Porém, o que essa PEC quer fazer, que vocês vão verificar durante os meus comentários, ela quer restringir praticamente ao máximo o acesso do militar da ativa a uma candidatura às eleições. Militar da reserva e militar da reformado não vai ser atingido, obviamente, se essa PEC 42/2023 vier a ser aprovada no próximo ano. Essa PEC 42/2023, ela, se for aprovada, vai prejudicar os militares da ativa. Os militares da ativa, que são militares de carreira. E vocês vão ver que realmente essa PEC ela veio para tirar os militares das Forças Armadas do páreo para eleições. E vocês vão saber por que eu digo isso. Inclusive no podcast com o Dr. Flávio Bastos, a gente falou rapidamente sobre essa questão. O parágrafo 8º traço A diz o seguinte, repetindo: o militar alistável das Forças Armadas é elegível e, no ato do registro da candidatura, fica transferido para aqui em vermelho, ato do registro da candidatura, é importante que eu faça um rápido comentário. O militar, o segundo sargento do Exército, que tem aí 15 anos de tempo de serviço, se ele fosse candidatar a vereador, por exemplo, ele vai passar por uma convenção no partido político para que ele seja escolhido como um dos candidatos. Lembrando que o militar no serviço ativo, pela Constituição, ele está proibido de estar afiliado a partido político. Quando o militar das Forças Armadas, como esse segundo sargento com 15 anos, ele procura um partido político, ele quer se candidatar, ele não precisa se filiar. Por quê? Porque é proibido. Mas o fato dele não poder se filiar também não é empecilho, não é impedimento para que ele concorra a um cargo público. Para que ele concorra a um cargo eletivo, certo? Cargo eletivo, estamos falando de eleições. Tá? Quando esse militar ele passa pela convenção, vai ter uma ata da Assembleia. Isso tudo eu explico no capítulo 15, tá, pessoal? Quando ele é escolhido como um dos candidatos, vai chegar o momento, de acordo com as datas divulgadas pela Justiça Eleitoral, que o partido dele vai solicitar o quê? O registro da candidatura dele a vereador. Vai se fazer o quê? Um pedido de registro de candidatura. Ocorre que esse pedido de registro
candidatura, não significa por si só que esse militar vai ter o quê? O seu registro aprovado. A legislação prevê prazos para impugnação da candidatura desse militar ou de qualquer outra pessoa. Não importa civil ou militar. Isso também eu falo no capítulo 15. Então, esse parágrafo 8º traço A dessa PEC, quando ele fala no ato do registro da candidatura, aqui leia-se no ato do deferimento do pedido de registro da candidatura. Ou seja, com base nesse parágrafo 8º traço A, o fato do militar pedir a Justiça Eleitoral, na verdade, ele pede através do partido político. O partido político é que pede para ele. Ele só vai pedir sozinho se o partido não protocolar o pedido dele no prazo legal. Mas isso tudo também é uma questão legislativa que eu não vou adentrar hoje, mas no capítulo 15 do manual eu explico como acontece. Repetindo, segundo o sargento com 15 anos, ele vai solicitar, vai procurar um partido político, vai passar pela convenção, vai ser escolhido pelo partido para ser vereador, para candidato a vereador, e o partido vai fazer o pedido dele. Quando a Justiça Eleitoral deferir o pedido de registro, é que estará configurado isso aqui, ato do registro da candidatura. Pois poderá ocorrer, desse segundo sargento com 15 anos de tempo de serviço, o partido político pedir o registro da candidatura dele, alguma pessoa jurídica ou física ingressar com uma impugnação e acabar que esse militar não vai ter o que? Deferido o seu registro de candidatura. E com isso ele não se enquadraria nesse parágrafo 8º traço A. Sem registro de candidatura deferido, não é candidato. O militar só pode dizer para sua família, por exemplo, mamãe e papai, sou candidato a um cargo de vereador. Ele só pode dizer que ele é candidato quando a Justiça Eleitoral deferir o pedido de registro de candidatura dele. Enquanto a Justiça Eleitoral não deferir o registro da candidatura, ele não pode dizer por aí que ele é candidato. Ele vai dizer que ele é um pré-candidato. Eu sei que muita gente se confunde isso, mas isso é interessante. Então vamos lá. O parágrafo 8º traço A, no seu inciso 1º, diz o seguinte: que esse militar das Forças Armadas alistável, ele, no ato do registro da candidatura, ele será transferido para a reserva não remunerada, ele será transferido para a reserva não remunerada, ou seja, não vai receber dinheiro nenhum, nem proporcional, nem entregar nenhum pedaço, nada. Tá? Reserva não remunerada, se não preencher as condições de transferência a pedido para a inatividade remunerada. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: transferência a pedido para a reserva remunerada. E quando é que o militar das Forças Armadas, atualmente, possui o direito e preenche as condições para ele pedir a sua transferência a pedido para a inatividade remunerada, ser transferido para a reserva remunerada? Atualmente, com a Lei 13.954/2019, são 35 anos de serviço. Então, com 35 anos de serviço, é que o militar ele pode solicitar a sua transferência a pedido para a inatividade remunerada, transferência para a reserva remunerada. O inciso 2º diz o seguinte: que ele será transferido para a reserva remunerada se preencher as condições de transferência a pedido para inatividade remunerada. Ou seja, se o militar das Forças Armadas, de acordo com essa PEC, já tiver, por exemplo, 35 anos de tempo de serviço, ele, se for candidato, se ele já tiver mais de 35 anos,
ele vai ser transferido para reserva remunerada, ou seja, ele vai ser transferido na marra. Para você entender que é civil, na atual legislação, como eu falei para vocês, o militar ele pode fazer o pedido dele para ser transferido para a reserva remunerada, que é a aposentadoria do militar, se ele atingir 35 anos de tempo de serviço. É óbvio que para os militares que já estavam no serviço ativo, quando foi promulgada a Lei 13.954 de 2019, houve um pedágio. Esses militares que estavam lá já há 30 anos, é óbvio que não vão ter que aguardar 5 anos para poder pedir. Não, houve um pedágio, houve uma transição, tá? Para reduzir esses 35 anos para esses. Mas o militar que, por exemplo, entrou no Exército em 1º de fevereiro de 2020, ele, com 35 anos de tempo de serviço, ele poderá solicitar a sua transferência para a reserva remunerada. Pode ser antes? Pode. Isso vai depender muito de acréscimo de tempo de serviço. Isso, inclusive, temos vídeos sobre essa questão. Mas, em regra, são 35 anos. Então, esse militar que entrou em 1º de fevereiro de 2020, ele, a princípio, a regra, com 35 anos de tempo de serviço, ele vai o quê? Poder solicitar a sua Força Armada, a sua transferência para a reserva remunerada. Com essa PEC, se ele estiver dentro dessas condições de 35 anos, ele não vai ter problema nenhum de remuneração. Porém, o inciso 2º vai obrigar ele a ser transferido para a reserva remunerada. E por que eu falo tanto isso, obrigá-lo? Pelo seguinte, muitos militares das Forças Armadas, quando eles chegam a 35 anos de tempo de serviço, eles preferem continuar na Força Armada. Muitas vezes estão aguardando uma promoção, muitas vezes estão aguardando um adicional extra de permanência, por ele ter ficado na Força por uma determinada quantidade de anos além do previsto para ele se aposentar, transferência para a reserva remunerada. Muitas vezes o militar não quer, por algum tipo de necessidade pessoal ou familiar, mas o fato é que o militar atingiu os 35 anos de tempo de serviço, com base na lei atual, ele não é obrigado automaticamente a ser transferido. Ele vai pedir se quiser. Ocorre, entretanto, que a legislação, a Lei 6880 de 1980, ela prevê as idades limites para que o militar permaneça no serviço ativo. Ou seja, vamos dizer, um subtenente do Exército, ele já tem aí 35 anos para pedir a transferência para a reserva remunerada, mas ele não quer. Vai chegar um momento que ele vai ser transferido para a reserva remunerada de forma ex officio, obrigatória, se ele atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Aí é ex officio. Porém, o parágrafo 8º traço A, ele fala em a pedido. Eu apenas, para vocês entenderem essa questão, de que o inciso 2º, ele também vai prejudicar esse militar que já tem tempo para transferência a pedido. Porque pode ser que esse militar, enquadrado no inciso 2º, ele queira continuar na Força Armada, até mesmo, como eu disse, para conseguir uma promoção na carreira. Conseguir, por exemplo, ingressar no quadro de oficiais, mediante concurso interno. Então, muitas vezes, o militar fica, e isso é muito comum, tá? Ficar além do pedido. Então, no inciso 2º, a previsão, se essa PEC for aprovada, é que esse militar, se ele tiver as condições de transferência a pedido, como por exemplo 35 anos, ele será obrigatoriamente transferido para a reserva remunerada. E se por acaso esse militar tiver 25 anos de tempo de serviço, ele simplesmente vai embora da força, vai largar tudo. É isso mesmo. Vai sair
sem nenhum tipo de remuneração e também não vai deixar nenhum tipo de pensão para nenhum beneficiário da sua pensão militar. É isso que essa PEC quer fazer. Esse inciso primeiro, alguns podem chamá-los de covardia e, na prática, se você analisar bem, é uma covardia. O meu entendimento pessoal, como advogado e como ex-militar das Forças Armadas, eu entendo que o inciso primeiro é uma covardia para os militares das Forças Armadas. Vamos refletir. Atualmente, como eu disse, 35 anos de tempo de serviço. Vamos dizer que o militar, daqui a 30 anos, o militar ingressou na Força Armada 1º de janeiro de 2023. Vamos dizer que daqui a 30 anos, esse militar deseje concorrer ao cargo de vereador da sua cidade. Ele está no serviço ativo ainda. Ele está com 25 anos de tempo de serviço, ou 30 anos de tempo de serviço. Vamos dizer que ele esteja com 30 anos. Se ele quiser se candidatar a esse cargo de vereador, se essa PEC for aprovada e esse parágrafo 8º-A estiver valendo daqui a 30 anos, esse militar simplesmente vai estar pedindo, na prática, o seu licenciamento. Não vai receber nenhum real da Força Armada, não vai deixar pensão militar para ninguém. Ele vai abandonar o emprego dele nas Forças Armadas. É isso que vai acontecer. Aí vem aquela reflexão. Se essa PEC for aprovada, dificilmente o militar que só tem como sustento a remuneração da Força Armada, ele vai se arriscar numa candidatura. Porque o inciso 1º do parágrafo 8º do traço A simplesmente vai mandar ele embora da Força Armada sem remuneração nenhuma. E ele, por exemplo, 30 anos de tempo de serviço, com família, filhos, netos, geralmente. Então, realmente, esse inciso 1º é, sim, uma covardia para os militares das Forças Armadas. O inciso 2º, não vou dizer que é covardia, porque pelo menos o militar ele não vai perder a sua remuneração. Agora, o inciso 1º, dessa PEC, desse parágrafo 8º traço A, está dizendo, em resumo, o seguinte para o militar das Forças Armadas. Não se candidate se você for militar da ativa, a não ser que você tenha as condições de transferência a pedido, porque senão você vai se lascar. Pois vamos supor, você militar que está me assistindo, você, segundo sargento, vamos dizer que você queira se candidatar daqui a 5 anos e essa PEC já tenha sido aprovada. Aí você tem aí seu, 15 anos de tempo de serviço, com esposa, com 2 filhos, prestação de casa, prestação de automóvel. Muitas vezes, uma infelicidade de algum familiar doente que necessita do serviço de saúde da Força Armada. Você quer se candidatar, você pretende se candidatar a vereador, você e a sua comunidade e até o seu partido político entendam que você tem 99,9% de ganhar a eleição para vereador. Mesmo assim, com essa probabilidade, você ainda vai correr o risco de não ganhar. 99,9% não é 100%. Como diz aqui o parágrafo 8º traço A, no ato do registro da candidatura. Não é se você ganhar ou perder que a Força Armada vai te mandar embora. Não, é no ato de registro da candidatura. Aí você, com família, com filhos, prestação, você vai se arriscar a se candidatar com base no inciso 1? Ainda tem mais um detalhe.
Vereador, 4 anos. E 4 anos como vereador, você não vai conseguir nenhuma aposentadoria do Legislativo. Não vai. Atualmente, você, segundo sargento, que tem aí 5 anos de serviço, e você conseguiu, nas últimas eleições, ser votado ao ponto de conseguir uma cadeira, por exemplo, como deputado federal, se era do Exército, foi licenciado com 5 anos. Tudo bem, mas você conseguiu, pelo menos, ser eleito deputado federal, mas também são 4 anos. Então, você que conseguiu ser deputado federal, são 4 anos. Você foi mandado embora. Se você ficar conseguindo várias reeleições, excelente, mas também não é nada garantido. Mas se você ficar só 4 anos como deputado federal, você já foi mandado da força. Se você na próxima eleição perder, você não vai voltar para o serviço ativo, vai continuar sem receber sua remuneração. Diferentemente, ocorre se você, por exemplo, tinha aí 15 anos de tempo de serviço, pois com base no atual parágrafo 8º, artigo 14 da Constituição, você tendo mais de 10 anos, você é transferido para a reserva remunerada, porém com proventos proporcionais. Menos mal. Você fica como 4 anos como vereador, 4 anos como deputado federal, não conseguiu se reeleger, pelo menos você vai ter aí a sua remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Você tinha aí 15, 20 anos, vai receber praticamente a metade da remuneração. Voltar, você também não vai poder voltar. Foi transferido para a reserva remunerada por ter assumido um cargo eletivo de vereador, deputado federal, deputado estadual. Não foi reeleito, você não vai voltar à Força Armada. Isso aí vocês sabem. Mas pelo menos você vai ter a sua remuneração proporcional ao tempo de serviço. Menos mal, diferentemente do militar que se enquadra no inciso 1º do parágrafo 8º. Se ele tiver menos de 10 anos, ele vai ser licenciado e não terá nenhum tipo de remuneração. Vamos voltar então à PEC. Então essa PEC vai e faz com que o militar das Forças Armadas, praticamente, a partir de sua promulgação dessa PEC, se for aprovada, ele praticamente não vai ter condições de se candidatar. Por quê? Como eu disse, se ele não tiver, por exemplo, 35 anos de tempo para pedir a transferência, ele vai ser mandado embora sem direito a nada e os familiares, os beneficiários da pensão militar, também não vão ter direito a nada. Se ele tiver mais de 35 anos ou as demais condições de transferência a pedido, ele pelo menos vai receber a sua remuneração integral, mas ele necessariamente estará obrigado, vai ser obrigatoriamente transferido para a reserva remunerada e poderá ter prejuízos caso ele estivesse aí querendo algangar uma mudança de quadro para conseguir uma promoção, como por exemplo se ele é subtenente do Exército e está tentando pontuação para ingressar no quadro auxiliar de oficiais do Exército, por exemplo. E aí vem o artigo 2º dessa PEC que diz o seguinte: o disposto nesta emenda constitucional não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então vamos supor que quando terminar o recesso do Legislativo, ano que vem, vamos dizer que em março, essa PEC seja aprovada, promulgada. O que vai acontecer? Ano que vem nós teremos eleições municipais. Então, os militares das Forças Armadas poderão tranquilamente se candidatar com suporte no parágrafo 8º, no inciso 1º e inciso 2º. Porém, ultrapassado esse 1 ano previsto no artigo 2º, eles vão ter que se adequar a isso aqui. Vamos agora falar sobre o que é uma PEC, rapidamente, para que vocês entendam o que é uma PEC e como ela é aprovada. Pois uma coisa eu digo,
se você quer militar, não está gostando, se você quer militar das Forças Armadas, não está gostando dessa PEC 42/2023, você, a sua associação, o seu partido político, outro tipo de entidade associativa, vocês já devem começar a correr atrás para que essa PEC não seja aprovada no Congresso Nacional. Porém, eu digo para vocês que tudo indica que existam muito boas possibilidades de aprovação dessa PEC. Mas é possível que não seja aprovada? Sim. Mas, claro, se você militar, associação, outro tipo de entidade, não está gostando dessa PEC, imediatamente vocês vão ter que ir trabalhar para que ela não seja aprovada. Vamos agora ao próximo slide. Vocês estão vendo na tela o artigo 60 da Constituição Federal de 1988, e o artigo 60 ele trata do processo legislativo em relação à emenda à Constituição. O artigo 60 diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Inciso 2º, do Presidente da República. Inciso 3º, de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, esses 3 incisos, eles preveem quem possui legitimidade para propor uma emenda à Constituição, que é a conhecida PEC. O inciso 1º, como vocês estão vendo, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado. Essa PEC 42/2023, ela teve a iniciativa no Senado Federal. O Senado Federal, ele possui 81 senadores. 1/3 de 81 são 27. Então, a PEC 42/2023, para que ela pudesse dar o seu início, o início do seu trâmite de processo legislativo, foi necessário, no mínimo, 27 senadores apoiando essa proposta de emenda à Constituição. Vou mostrar para vocês agora o extrato processual desta PEC, para que vocês possam verificar quem são os senadores que apoiaram essa PEC, que são 27 senadores. Aqui vocês estão vendo o extrato processual. Eu estou falando com vocês, eu estou gravando esse vídeo 19 de dezembro de 2023. Então, até a tarde de hoje, essa PEC tinha essa seguinte tramitação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, lá embaixo. 13 de setembro de 2023 foi quando foi o protocolo. Aqui está autuada a proposta de emenda à Constituição número 42/2023, tá? Setembro. E aqui em cima tem a iniciativa. Então, aqui estão discriminados todos os senadores que compõem esse 1/3 que deu que fez com que essa PEC 42/2023 começasse o início do seu processo legislativo. E o idealizador, o senador que idealizou essa PEC é o senador Jacques Wagner. E todos os demais aqui que vocês podem ler com calma depois são esse 1/3, como prevê a exigência da Constituição Federal aqui no seu inciso 1º. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, em virtude de que o Senado Federal, 27 senadores concordaram com a proposta
do senador Jacques Wagner, então essa PEC deu seu início. Vamos ainda falar um pouco sobre esse artigo 60. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Ou seja, emenda à Constituição, quem vai fazer a sua promulgação é o Congresso Nacional, que são as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Diferentemente, quando é um projeto de lei que, por exemplo, saiu da Presidência da República. Por exemplo, se for um projeto de lei que sai da Presidência da República para modificar a remuneração nas Forças Armadas. O projeto de lei sai do Planalto, vai para a Câmara dos Deputados, vai ter a votação, análise, depois vai para o Senado, votação, análise. Aí, quando termina todo o processo legislativo lá dentro do Congresso Nacional, volta o projeto de lei com várias modificações, é a regra que acontece, ou talvez nenhuma, a depender do assunto. Volta para a Presidência da República, o presidente da República, no projeto de lei, ele vai promulgar, e se tiver algum dispositivo que ele não concorda, ele vai poder fazer o seu veto. Já na emenda constitucional não existe isso. Está muito bem claro aqui no parágrafo 2º, ou melhor, no parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ou seja, fica tudo lá no Congresso. Tá? O parágrafo 2º, repetindo, ele diz o seguinte: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Como eu falei para vocês no decorrer do vídeo, já existe um parecer favorável, que eu vou mostrar para vocês agora. Parecer número 113 de 2023, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, sobre a proposta de emenda à Constituição número 42 de 2023, do senador Jacques Wagner, que altera as condições de elegibilidade por militares da ativa das Forças Armadas. Esse parecer ele está datado de 29 de novembro de 2023. Muito recente. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês algumas partes de trechos deste parecer para a gente poder analisar e vocês entenderem o que está acontecendo com essa PEC 42 de 2023. Voltando aqui para a página da tramitação dessa PEC, vocês podem verificar aqui onde eu estou mostrando último estado, último local. Qual o último local que está essa PEC? Essa PEC está no plenário do Senado Federal e último estado, 29/11, pronto para deliberação do plenário. É por isso que eu falei para vocês. Provavelmente, após o recesso do Legislativo, ano que vem, eu acredito lá para março, comecem as votações. E vai começar, obviamente, no Senado, pois é uma PEC que teve início no Senado Federal. Voltando para o slide. Aqui, de volta ao slide, ainda no parágrafo 2º. Então, ano que vem, provavelmente, vão começar as votações. E como ocorrem essas votações? Cada casa, a Câmara dos Deputados vai ter que votar 2 vezes. O Senado Federal vai ter que votar 2 vezes. Vamos repetir? A proposta, no caso a PEC, será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, o Senado Federal vai colocar em mesa a PEC
para ser votada no primeiro turno, e nesse primeiro turno vai ter que ter o quê? 3/5 de aprovação. O Senado Federal possui 81 senadores, 3/5 são 49. Então, para que no primeiro turno e no segundo turno no Senado Federal essa PEC seja aprovada, é necessário que 49 senadores votem a favor dessa PEC, no primeiro turno e no segundo turno. Dias diferentes. Vamos supor, 1º de março de 2024 tenha o primeiro turno no Senado. Nesse primeiro turno tem que ter a aprovação de 3/5. 49 senadores vão ter que aprovar. Outro dia será marcada para a discussão e a votação em segundo turno no Senado. E nesse outro dia também tem que ter, obviamente, 3/5, ou seja, pelo menos 49 senadores terão que votar a favor da PEC. Terminou no Senado, teve os 2 turnos, conseguiram-se os 3/5, então o projeto, a PEC, vai para onde? Vai para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados vai ter que acontecer a mesma coisa. 2 turnos, dias diferentes, e para que a PEC seja aprovada, 3/5 no primeiro turno de deputados federais tem que aprovar a PEC. O Congresso Nacional possui 513 deputados federais. Para que a PEC seja aprovada, são necessários 307 votos de deputados federais para aprovar essa PEC. Então, no primeiro turno, na Câmara dos Deputados, a PEC, no primeiro turno, tem que ter, no mínimo, 307 votos a favor da PEC para ela ser aprovada em primeiro turno. No segundo turno, também vai ter que ter, pelo menos, 307 votos de deputados federais para essa PEC ser aprovada em segundo turno. Então, a PEC sendo aprovada nos 2 turnos, no Senado Federal com os 3/5 e no Congresso Nacional, nos 2 turnos com 3/5, essa PEC simplesmente é aprovada. E aí entra o parágrafo 3º que diz: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, em relação ao processo legislativo referente à PEC, a proposta de emenda à Constituição, basta o que eu falei para vocês agora em relação a esse artigo 60. Nós temos o slide número 4, que também trata dessa questão da emenda à Constituição, mas não é interessante. E agora nós vamos passar para o próximo slide. Voltamos ao slide número 1, pois eu preciso deixar esclarecido um detalhe muito importante sobre a inatividade do militar das Forças Armadas em virtude das alterações efetivadas pela Lei 13.954/2019. Nós estamos aqui novamente no slide número 1, que trata do artigo 14 e o parágrafo 8º, que diz, como vocês viram, aquela questão do militar ser alistável. O slide número 2 foi onde eu trouxe o quê? A PEC, o texto da PEC. E no inciso 1º e 2º, eu falei para vocês sobre essas condições de transferência a pedido que está em azul, tanto no inciso 1º quanto no 2º, onde eu falei dos 35 anos, em regra, para o militar poder pedir a sua transferência para a reserva remunerada. Nós temos que ir agora ao artigo 97 da Lei 6880 de 1980, que trata do Estatuto Militar das Forças Armadas, para eu passar 2 detalhes de suma importância para você que é militar das Forças Armadas. Slide número 5. O artigo 97 diz o seguinte: a transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida por meio de requerimento ao militar de carreira que contar no mínimo 35 anos de serviço, dos quais, 2 pontos. O que eu quero falar para você aqui é justamente o inciso 1º e 2º. Sobre os 35 anos, eu já falei para vocês anteriormente, falei também do pedágio por causa da lei de 2019. Mas o interessante que eu quero falar para vocês é o inciso 1º e o 2º, pois está acontecendo muita incorreta interpretação pelos militares.
E vou dizer por quê. Semana retrasada, uma oficial do Comando da Aeronáutica, ela fez uma consultoria jurídica comigo, onde ela queria saber o seguinte: ela queria saber se ela poderia ser transferida para a reserva remunerada proporcional se ela atingisse esses 25 anos aqui, previsto no inciso 2º do artigo 27, do artigo 97. A dúvida dela talvez seja de mais pessoas, pois ela não foi a primeira militar a me perguntar sobre isso. E é por isso que eu estou trazendo este detalhe dentro desse tema eleições, mas que é interessante para você, militar. Porque certamente quem está assistindo o vídeo de hoje é militar das Forças Armadas. Então eu vou aproveitar e lhe dar essa dica. O canal Direito Militar é assim. Eu começo a falar sobre um tema e eu vejo uma coisa interessante, eu incluo no tema. Pois aqui eu sou livre para dar aula do jeito que eu quiser. Então, não custa nada eu pegar algumas dicas, mesmo fora do tema central, para poder contribuir com toda a classe militar. Então vamos lá nesse inciso primeiro, o que ele diz? Artigo 97 novamente. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida por meio de requerimento ao militar de carreira que contar no mínimo 35 anos de serviço, dos quais 1. No mínimo 30 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Essa é a parte mais importante. O militar arrega 35 anos de tempo de serviço, porém, para ele solicitar a transferência para remunerada a pedido desses 35 anos, no mínimo 30 anos tem que ser exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Para os oficiais formados na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas Negras, na Academia da Força Aérea, no Instituto Militar de Engenharia, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Escola ou Centro de Formação de Oficiais Oriundos de Carreira e de Praça e para as praças. Ou, inciso 2º, no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Para os oficiais não enquadrados na hipótese prevista no inciso 1 do caput deste artigo, como, por exemplo, os oficiais médicos de carreira. O que importa aqui, essa parte que eu falei de uma forma até mais incisa? 30 anos de exercício de atividade militar nas Forças Armadas. Inciso 2º, no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Então, pessoal, esse inciso 1º e esse 2º aqui não tem nada a ver com a possibilidade de que o militar das Forças Armadas, seja oficial, seja praça, possa pedir a sua reserva proporcional com suporte no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 97. Não tem nada a ver. O inciso 1º e o inciso 2º, eles definem somente a quantidade mínima de anos que o militar tem de ter de efetivo serviço militar na sua própria Força Armada. Não serve se for na PM nem bombeiro militar. Não, na Força Armada. Então, a regra são o quê? 35 anos de tempo de serviço. Quando o militar chegar aos 35 anos de tempo de serviço, ele vai ter que ter, pelo menos, se ele for enquadrado no inciso 1, 30 anos de atividade de natureza nas Forças Armadas. Se ele tiver 25 e ele for enquadrado no inciso 1º, ele não vai ser transferido a pedido. Ele vai ter que aguardar juntar 30 anos de efetivo serviço, de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas. Assim, o inciso 2º. Se um militar, um oficial, um major enquadrado no inciso 2º, ele é do quadro de saúde de carreira da aeronáutica, esse militar só possui 20 anos de exercício de atividade de natureza militar nas Forças Armadas, mesmo que ele tenha 35 anos de efetivo serviço, ele não vai ser transferido para a reserva remunerada a pedido. Ele vai ter que aguardar concluir esses 25 anos na atividade de natureza exclusivamente nas Forças Armadas. Então, essa é uma dica que eu estou deixando aqui gravada para que você, militar,
a partir de agora, não faça essa confusão, como fez essa oficial do Serviço Ativo das Forças Armadas, acreditando que ao atingir 25 anos de serviço ativo na aeronáutica, ela poderia pedir a reserva proporcional. Isso não existe. Não existe. O slide número 6 é apenas a conclusão do texto normativo do artigo 97, mas não é necessário entrar nesse detalhe. Vamos agora, então, pessoal, passar para o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para vocês entenderem por que surgiu de acordo com o Senado Federal, tá? Nesse parecer vocês vão entender de acordo com o que está escrito no parecer do Senado Federal. O porquê da existência dessa PEC e porquê que a quase totalidade dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado, eles aprovaram a PEC. Deram um parecer favorável. Não é aprovação, é o parecer favorável à aprovação. Vamos lá então ver? Mas antes de ir para a PEC, o parecer sobre a PEC 42/2023, é necessário que eu mostre para vocês alguns trechos do meu livro Manual Prático do Militar, em especial o seu artigo 15, que tem relação com o assunto que eu estou ministrando hoje para vocês, para que vocês tenham uma noção sobre a questão do pedido e registro da candidatura dos militares das Forças Armadas. Então vamos ao livro. Vocês estão vendo a página eletrônica, o site www.manualpraticodomilitar.com.br, é totalmente gratuito. Quando vocês ingressarem no site, vocês se dirijam ao capítulo número 15. Lembrando, o livro é gratuito. Aqui está o capítulo 15, candidatura de militar às eleições, licença a partir do registro da candidatura com remuneração integral. E ao verificarmos aqui o slide número 2, que é a PEC, o parágrafo 8º, traço A, ele fala o quê? Registro da candidatura. Então, isso é muito importante para que vocês leiam o capítulo 15 do manual, pois no capítulo 15 do Manual Prático do Militar, como vocês estão vendo na tela, ele trata justamente, deixa eu mostrar aqui para vocês, o capítulo 15, ele trata da candidatura de militares às eleições, licença a partir do registro da candidatura, com remuneração integral. Nós temos são 1, 2, 3, 4, 5 subtópicos. Obviamente não vou ler todos. Quem tiver interesse depois entra no livro, é gratuito, e lê com calma, tem muita informação importante. Eu vou apenas mostrar para vocês alguns trechos importantes desse capítulo. Vamos ao 15.1, onde aqui eu mostro o parágrafo 8º, inciso 1º e 2º, que falam de 10 anos menos ou mais dos militares. Também falo da questão das condições que o militar necessita para poder se candidatar e ter deferido o seu registro de candidatura. Eu também falo da questão do Código Eleitoral, tudo, pessoal, em relação aos militares das Forças Armadas e também em relação a PM e bombeiro, só que de PM e bombeiro um pouco mais restrito. Nesse capítulo ele é mais voltado às Forças Armadas, em relação a eleições. Falo também da Lei 6880 de 1980, que é o Estatuto dos Militares, tem alguns detalhes importantes sobre a candidatura de militares. Trago alguma jurisprudência sobre essa questão de candidatura. Falo da agregação do militar das Forças Armadas. O texto da PEC fala em agregar, então é interessante que vocês leiam todo o capítulo 15. Eu também trago nesse subtópico,
desse capítulo do livro, eu falo sobre 3 regulamentos internos, um da Marinha, outro do Exército, outro da Aeronáutica, que tratam dessa questão de candidatura de militar das Forças Armadas às eleições. É muito interessante. Provavelmente ou já foi mudado alguma coisa ou vai ser mudado, mas são textos que vão ajudar muito a que você entenda. Como, por exemplo, esse artigo 16 da Resolução 22717 de 2008 do TSE. Cada eleição, o TSE, ele edita várias resoluções. Essa resolução aqui, embora seja de 2008, ela é muito interessante para você que pretende se candidatar como militar das Forças Armadas. Então eu sugiro que você leia também essa parte. Em relação a esse subtópico, era o necessário a falar. Vamos agora rapidamente ao subtópico 15.2, que vocês estão vendo na tela, que trata das condições de elegibilidade. Ou seja, eu falo aqui, eu explico quais são as condições mínimas que o militar das Forças Armadas tem que possuir para que ele possa se candidatar a um cargo eletivo e ter a sua candidatura, o seu registro da candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Eu digo o seguinte: eu falo sobre, partindo do fato de que o militar, mesmo na ativa, pode se candidatar a um cargo eletivo, passarei a discorrer sobre as condições de elegibilidade. Eu não trato nesse subtópico 15.2 sobre todas as condições. Eu peguei as mais importantes, como, por exemplo, a questão do pleno exercício dos seus direitos políticos, sobre o domicílio eleitoral na circunscrição. O militar costuma ser aquela dúvida: doutor, a minha organização militar está sediada em Canoas, porém eu tenho residência em Canoas, eu também tenho uma residência em Porto Alegre, eu fico muito em Porto Alegre e eu quero saber se eu posso me candidatar em Porto Alegre. É o meu segundo domicílio. Então isso aqui eu explico como funciona essa questão do domicílio do militar para fins de elegibilidade. Eu também falo sobre a questão da filiação partidária. Como eu falei no decorrer do vídeo, o militar está proibido de estar, militar da ativa, ele é proibido de estar afiliado a partido político. O militar da reserva remunerada ou reformado pode estar filiado sem problema nenhum. Então, nesse subtópico eu falo sobre essa questão de filiação e eu explico por que o militar da ativa não precisa está afiliado para se candidatar a um cargo de vereador, por exemplo, informo que a Constituição que proíbe, informo como funciona todo esse trâmite. Vocês percebem que tem muita legislação nesse subtópico. Subtópico 15.2 do livro. É muito interessante, eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 15. Vamos agora ao 15.3. Tem também algumas coisas interessantes. Esse subtópico 15.3, o assunto dele é o seguinte: militar candidato. 2 pontos. Procedimentos a serem executados. É nesse subtópico que eu explico para o militar das Forças Armadas o que ele deve fazer para ele poder concorrer a um cargo público, ou melhor, a um cargo eletivo nas eleições. Pelo fato dele ser militar das Forças Armadas, existem procedimentos específicos para ele. E nesse subtópico eu explico como ele pode fazer isso. Eu também cito a Lei 95407/97, que trata das eleições. E aqui, a partir daqui, é onde constam as normas internas de cada Força Armada para viabilizar a candidatura do militar das Forças Armadas.
Em relação às normas castrenses sobre as candidaturas de militares, podemos citar inicialmente o item número 1.2.27 do DGPM-310, quarta revisão, Marinha, que trata do afastamento do militar para concorrer a um cargo eletivo e é explícito a informar que é um afastamento compulsório, sendo que o item 4.8 disciplina esse afastamento. Eu trouxe no manual a DGPM 310, quarta revisão. Pode até ter ocorrido de ter uma nova revisão. Porém, independente disso, esse item 12.27, ele é muito interessante. Eu sugiro que, se você é militar da Marinha, que leia completo. Seguindo, nós temos o Exército. O Exército dispõe de portaria exclusiva para regularizar os procedimentos para a candidatura de militares. Trata-se da portaria número 043 DGP de 16/8/2000. Eu acredito que ela não tenha sido alterada, mas também, se foi alterada, não importa para o nosso estudo. Eu, geralmente, a cada 6 meses, eu faço uma revisão do Manual Prático Militar, que ele é todo eletrônico. Então, quando eu fizer a próxima revisão, eu vou verificar se houve alguma alteração a ser feita. E, por fim, nós temos o item 13.5 da ICA 35-1 de 2017, que trata da candidatura de militares da aeronáutica para cargo eletivo. Também é muito interessante para que você da aeronáutica leia, para que você entenda como funciona a sua candidatura. E nesse subtópico eu informo o que o militar que não foi eleito tem que fazer perante a sua Força Armada. E também informo o que fazer quando esse militar candidato é eleito ao cargo eletivo. Então, em relação a esse subtópico, 15.3, era isso que eu queria falar para vocês, e agora vamos concluir em relação ao livro, ao subtópico 15.4, que tem o seguinte assunto. O militar candidato, 2 pontos. Quais os procedimentos em caso de impugnação e de indeferimento do registro da candidatura? Ou seja, nesse subtópico 15.4, embora não seja um assunto do direito militar, é uma parte do direito eleitoral, mas eu entendi cabível incluir isso no meu livro para que eu possa contribuir com os militares das Forças Armadas, para que eles saibam, de uma forma sintética, resumida e com base na legislação, o que ele poderá fazer perante a Justiça Eleitoral no caso de que ele faça o seu pedido de registro de candidatura, como, por exemplo, para ser candidato a vereador na sua cidade, e, por acaso, um partido político ou um cidadão, ele vai e faz a sua impugnação, ou seja, ele está impugnando a sua candidatura porque ele não quer que você saia candidato. Em resumo, é isso. Então, aqui eu explico como são os procedimentos que você pode fazer perante a Justiça Eleitoral. São muitas dicas importantes. Eu sugiro que, se por acaso você tiver a infelicidade de pedir o registro da sua candidatura, houver uma impugnação, você, no capítulo 15 do Manual Prático do Militar, você vai poder tirar as suas dúvidas. Em relação ao livro Manual Prático do Militar, era somente isso que eu gostaria de falar em relação ao capítulo 15. Aproveito e peço a você que divulgue o livro Manual Prático do Militar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, nos quartéis, perante a família e a sociedade militar, pois são 19 capítulos, todos de suma importância para toda a classe militar. Então vamos agora para a última parte do nosso vídeo de hoje sobre a PEC 42/de 2023, e nós vamos finalizar com uma análise sobre o parecer número 113 de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Presidente Davi Alcolumbre, relator senador Jorge Cajuru, e esse parecer, como vocês estão verificando, ele é de 29 de novembro de 2023.
eu selecionei alguns trechos importantes para que você possa obter informações mais resumidas, porém objetivas, sobre essa PEC 43 de 2023. Lembrando que para que essa PEC ela pudesse ter dado início ao seu processo legislativo no Senado Federal, foram necessários que 27 senadores concordassem com essa PEC. Porém, como eu disse antes, para que essa PEC seja aprovada em 2 turnos no Senado Federal, serão necessários 49 votos para a aprovação da PEC. Isso no Senado Federal. Inicialmente, consta o relatório desse parecer. E nesse relatório desse parecer diz o seguinte: vem a análise desta comissão a proposta de emenda à Constituição, PEC 42 de 2023, que altera as condições de elegibilidade por militares da ativa das Forças Armadas. O primeiro signatário da matéria é o senador Jacques Wagner, PT, Bahia. O que ele quis dizer o primeiro signatário? Pois esse projeto de emenda à Constituição, essa PEC, ela teve a iniciativa com o senador Jacques Wagner. E ele, obviamente, como dizem, correu atrás de mais 27 senadores para que pudesse ter 1/3 exigido pela Constituição, pelo seu artigo 60. Continua no relatório. A PEC busca alterar o artigo 14 da Constituição Federal, cujo parágrafo 8º hoje dispõe que o militar alistável, seja militar federal das Forças Armadas, seja militar estadual ou distrital das Forças Auxiliares do Exército, polícias militares e corpos de bombeiros militares, é elegível, atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. E 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Isso aí nós comentamos no decorrer do vídeo de hoje. Vamos continuar. Prevê ainda a PEC que as novas regras não se aplicarão à eleição que ocorrer até 1 ano da data da vigência da futura emenda constitucional dela decorrente. Aí vem a questão da justificativa que o senador Jacques Wagner utilizou para iniciar essa PEC. E essas justificativas são trazidas nesse relatório, onde você pode ter a seguinte informação. Eu vou ler agora. O primeiro signatário, quem? O senador Jacques Wagner, justifica a proposição... repetindo. O primeiro signatário justifica a proposição dizendo que os militares da ativa não devem estar vinculados a atividades político-partidárias, razão pela qual o constituinte originário restringiu a participação deles enquanto em serviço ativo no processo político-eleitoral. Argumenta, contudo, que é preciso adotar cautelas adicionais para garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Por isso, ele propõe que o militar federal, em serviço ativo que se candidate a cargo eletivo, seja transferido para a reserva remunerada apenas se preencher os requisitos normais para tanto, devendo ir para a reserva não remunerada se não preencher esses requisitos. Esclarece também que pretende que as regras mais restritivas sejam aplicáveis apenas aos militares das Forças Armadas, que se candidatem a cargos eletivos, mantendo-se o regramento atual para os policiais militares e bombeiros militares que tenham o mesmo intuito. Eu destaquei em vermelho essa parte apenas para deixar bem claro que, a partir do momento que o senador Jacques Wagner ele protocolou
essa PEC, e até a data de novembro de 2023, que foi a aprovação, pelo parecer sugerindo a aprovação da PEC, que até o momento não foram apresentadas emendas, ou seja, nenhum senador apresentou emenda para modificar a PEC original que partiu do senador Jacques Wagner. Vamos agora para a parte que trata da análise feita pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em relação à PEC. Ele fala sobre a questão dos 35 anos de efetivo serviço e depois diz o seguinte: ademais, é lição básica de direito público que o interesse público da sociedade tem primazia sobre o interesse particular, quando existir justificativa jurídica para tanto. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que é óbvio que os militares das Forças Armadas, eles querem se candidatar com pelo menos com as regras que estão em vigor, que é a que está prevista no parágrafo 8º, 10 anos. Pois já está sendo assim há décadas. Porém, ele está dizendo, quando ele fala essa questão de interesse público, tem primazia sobre interesse particular, ele está dizendo, em resumo, o seguinte, que a sociedade, que é, no caso, possui interesse público amplo, ela é no sentido de que os militares têm que haver o quê? Restrição para as condições de elegibilidade para um militar da ativa ser candidato. É isso que ele está dizendo aqui. Continua. No caso, o aumento da restrição eletiva de militares federais se justifica ante a necessidade de que eles possam exercer com completa confiabilidade seu mister ou mister de defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais e de garantia da lei e da ordem. Artigo 142 caput da Constituição Federal, o que traz benefícios para toda a sociedade brasileira. Essa é a principal justificativa que o idealizador dessa PEC 42/2023 ele trouxe para fins de convencer o Congresso Nacional, pois a PEC vai tramitar onde? No Congresso Nacional. Inicialmente está o quê? No Senado Federal e depois vai para a Câmara dos Deputados. Vai ficar tudo lá dentro do Congresso. Então, a justificativa que ele deu foi essa, ante a necessidade de que eles quem? Os militares das Forças Armadas, possam exercer com completa confiabilidade seu mistério de defesa da pátria, de garantia dos poderes constituintes e de garantia da lei e da ordem, o que traz benefícios para toda a sociedade brasileira. Esse parágrafo aqui, em resumo, foi o que eu disse há pouco. De acordo com o entendimento do senador Jacques Wagner, que foi ratificado por mais 26 senadores da República, o interesse do militar das Forças Armadas de se candidatar, do jeito que está de encontro ao que a sociedade deseja. Por isso que ele diz que o interesse particular não pode o quê? Interferir no interesse maior que seria da sociedade. Em resumo, no meu ponto de vista técnico-jurídico, é isso que ele quer dizer. Vamos continuar. E o relator desse parecer continua dizendo o seguinte: tal raciocínio poderia parecer exagerado. Interessante essa parte. Desde que eu li a primeira vez esse parecer, eu achei interessante. Ele faz um raciocínio e depois ele tenta justificar esse raciocínio dizendo o seguinte: tal raciocínio poderia parecer exagerado. Ou seja, ele está dizendo que não é exagerado, mas poderia parecer. Mas isso apenas porque o Brasil, felizmente, possui um longo histórico de ausências de guerras dentro de seu território. Para preservar isso e manter a plenitude da segurança externa do país, é fundamental que os militares estejam plenamente focados em sua missão constitucional, sem desviarem seu foco
para as atividades políticas, que devem ser deixadas a outras categorias, que não tenham a nobre e relevante missão de promover a defesa nacional. Continuando, no mérito, agora o senador relator, ele está entrando no mérito da PEC. E aqui, desde já, ele inicia dizendo, no mérito, a PEC merece aprovação. E agora ele vai dizer por que ele entende, e os demais 26 senadores, 24, que ratificaram, só 2 senadores não concordaram com a PEC. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no próprio parecer. No caso, corrigindo, 2 senadores que participavam da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Porém, os 27 que deram início à PEC não estão incluídos, obviamente, esses 2. Tá? Apenas uma correção para não confundir as coisas. Então, vamos lá. No mérito, a PEC merece aprovação. Esse mérito aqui, quais foram os senadores que aprovaram o parecer? Os senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Foram esses senadores. Daqui a pouco vou mostrar para vocês quem são. Repetindo, no mérito, a PEC merece aprovação. Conforme salientado pelo primeiro signatário, quem é o primeiro signatário? O senador Jacques Wagner. Militares da ativa das Forças Armadas não devem estar vinculados a atividades político-partidárias, razão pela qual o constituinte originário restringiu a participação deles, enquanto em serviço ativo, no processo político eleitoral. Correto o autor, portanto, quando declara que é preciso adotar cautelas adicionais para garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Com efeito, o militar, ao ingressar na carreira, já tem a exata noção de que eles são exigidos maiores sacrifícios do que ocorre com os servidores civis, tanto assim que podem ser presos sem ordem judicial, não podem manejar o habeas corpus em relação a infrações disciplinares, não podem fazer greve, nem podem se sindicalizar. Tudo isso por determinação do constituinte originário. Eu destaquei em vermelho porque eu achei muito interessante essa parte. Naturalmente, as alterações pretendidas não se aplicarão aos policiais militares e aos bombeiros militares. Aqui está se dando uma justificativa pelo motivo pelo qual a PEC 42 de 2023 não vai se aplicar aos policiais e bombeiros militares das forças auxiliares. Vamos repetir? Naturalmente, as alterações pretendidas não se aplicarão aos policiais militares e aos bombeiros militares, que devem continuar a ser regidos pelas regras atuais do constituinte originário, ainda que integrem corporações que são forças auxiliares do Exército, nos termos do artigo 144, parágrafo 6 da Constituição Federal. Ponto. Isso porque essas forças militares não têm a função de defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem, mas apenas de segurança pública, ou seja, de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Ou seja, aqui ele deu a justificativa de excluir a polícia militar e o bombeiro militar dessa PEC. Embora ele mesmo diz que a polícia militar, bombeiro militar, forças auxiliares, são o quê? Reserva do Exército Brasileiro. Então, ele dá essa justificativa, o porquê. E aí vem o voto. O voto para finalizar esse parecer. Ante o exposto, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da proposta de emenda à Constituição número 42 de 2023 e no mérito pela sua aprovação.
Como eu disse, nem todos os senadores dessa comissão, vamos voltar lá em cima, aqui está, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nem todos os senadores aprovaram esse parecer no sentido de que a PEC 42/2023 deve ser aprovada. Então, vamos verificar aqui o relatório de registro de presença. Foi a reunião em 29 de novembro de 2023, às 10 horas. Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aqui estão os blocos. Bloco Parlamentar Democracia, Bloco Parlamentar da Resistência Democrática, aqui estão os partidos políticos, aqui estão os senadores que são titulares, os suplentes, aqui também titulares e suplentes, tem o Bloco Parlamentar Vanguarda, também titulares, suplentes, e o Bloco Parlamentar Aliança, titular e suplentes. Não membros presentes. Quatro senadores que não são membros dessa comissão estavam presentes, aqui estão eles. E aqui embaixo consta o quê? Na 52ª reunião ordinária, realizada nesta data, a comissão aprova o relatório do senador Jorge Cajuru, que passa a constituir o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania favorável à proposta. Favorável à PEC 42 de 2023. E aqui ao final vem. Votam vencidos os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro. Então, da Comissão de Constituição e Justiça, somente 2 senadores não concordaram. Os demais senadores concordaram. Tá? Aqui estão todos os senadores que estavam presentes. Quem tiver curiosidade, depois é só voltar na tela. Então, a situação atual em 19 de dezembro de 2023 é essa aqui. Nós temos, como vocês viram, um relatório. Aqui está a tramitação. Situação pronta para a pauta na comissão. 17/11 incluída na pauta. E aqui em 29/11, aprovado o parecer na comissão, nessa Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, em 29/11, consta o quê? Ação concluída a instrução da matéria, a proposta de emenda à Constituição aguardará inclusão em ordem do dia oportunamente. Então, o presidente do Senado Federal, ele, certamente após o recesso do Poder Judiciário, ele vai marcar a data para início dos trabalhos para a aprovação ou não dessa PEC 42 de 2023. Vamos voltar agora à tela inicial. Ok? O vídeo foi longo, não foi, pessoal? Eu sei que costuma ser longo, não é verdade? Mas o tema hoje foi um tema muito interessante, essa PEC 42 de 2023. Com toda certeza, eu trouxe muitas informações jurídicas que farão com que você compreenda de uma forma muito simples e objetiva sobre essa questão que envolve a candidatura de militar às eleições. A candidatura de militar das Forças Armadas às eleições em virtude dessa PEC 42/2023. Como vocês viram, é uma PEC direcionada unicamente aos militares das Forças Armadas. Os militares da Polícia Militar e Bombeiro Militar foram excluídos dessa proposta.
Então, agora é aguardar como o Senado Federal vai decidir e, se for aprovada no Senado Federal, essa PEC, aguardar como a Câmara dos Deputados vai decidir sobre essa questão. Mais atrás no vídeo, eu informei a quantidade exigida, tanto de senadores quanto de deputados, para a aprovação da PEC, como são os procedimentos internos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as duas votações, questão dos 3/5 para aprovação, isso tudo eu expliquei mais atrás no vídeo, então qualquer dúvida é só você retornar. Eu agradeço a sua participação, o seu interesse nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like, que isso é muito importante. Se não está inscrito no canal, se inscreva e divulgue esse vídeo para outros militares. Fale pessoalmente com seus colegas que pretendem se candidatar a um cargo eletivo. Divulgue nos grupos de WhatsApp. Compartilhe nas redes sociais, pois esse assunto, PEC 42 de 2023, está aparecendo aqui, o banner dela. Está em vermelho, foi proposital, porque realmente essa questão dessa PEC 42/2023 vai prejudicar dezenas, centenas de militares. E como eu disse antes, durante a minha explanação jurídica sobre esse tema, particularmente entendo que essa PEC 42/2023 é uma covardia flagrante para os militares das Forças Armadas. Eu, sinceramente, espero que essa PEC não seja aprovada. Eu não concordo com essa PEC 42/2023. Se você pretende se candidatar a um cargo eletivo, sugiro que você leia todo o capítulo 15 do Manual Prático do Militar, que é gratuito e está disponível na internet pelo site www.manualpraticodomilitar.com.br. Agradeço a sua presença e conto com você nos próximos vídeos, nas próximas lives, dos podcasts e nos próximos shorts. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.